Olá a todos. Hoje teremos mais uma manhã pediátrica ou uma noite, dependendo da hora que você assiste, né? Então hoje vamos falar na primeira aula, IVAs, depois a gente vai falar de OVAs, que é a obstrução das vias aéreas superiores, pneumonia, tuberculose, meningite. Mas na primeira aula a gente vai falar de infecção das vias aéreas superiores, IVAs. E quando a gente fala IVAs, pensa assim, vai falar de resfriado? Vou falar de resfriado. Mas eu também vou falar de sinusite, amidalite e otite. É um assunto comum para a pediatria, né? É o nosso dia a dia. O que seriam dos pediatras se não fossem os resfriados, né? Toda hora tem um resfriadinho no ambulatório, no consultório, enfim. Tem muito, né? E por isso mesmo, talvez, cai muito na prova. Então, essas nossas aulas de hoje, a gente vai trabalhar muita questão. Vai ter bastante matéria, mas também muita questão. E depois da aula, tenho certeza que vocês vão sair daqui prontos para um pronto-socorro, mas prontos para a prova, que é o mais importante nesse momento. Então vamos lá. Começando pelo resfriado comum, os sintomas predominantes: catarro, rinorreia, coriza e obstrução nasal. Algumas vezes, dependendo do agente, você também tem mais sintomas sistêmicos, como febre, dor no corpo, mialgia. E eu pergunto para vocês, qual é o principal agente infeccioso associado ao resfriado comum? Rinovírus, coronavírus, adenovírus, influenza ou parainfluenza. Interessante que todos esses provocam resfriados. Esses e alguns mais. Quer dizer, é muito agente. Por isso, tantos resfriados toda hora, né? Predominantemente, a gente tem infecções pelo rinovírus. E depois, coronavírus, vírus sincicial respiratório, influenza, parainfluenza, adenovírus e enterovírus, um pouco menos. Mas todos são agentes. Para a gente ter uma ideia, a vacina que a gente faz anualmente contra a gripe é contra a influenza. E os outros agentes? Não faz. Por isso tanta gripe, né? E tanta gripe, principalmente naqueles que ainda não têm anticorpos contra esses agentes, contra esses vários agentes e seus diversos sorotipos. Então, crianças pequenas, até 3 anos, costumam ter mais ou menos quantos resfriados por ano? Elas costumam ter 6 a 7 resfriados por ano. E coloca essa criança na creche, já no primeiro ano de vida, e esse número de resfriados sobe pelo menos 50%. Então ela passa a ter uns 10 resfriados por ano, às vezes até 12. Geralmente um resfriado dura uma semana, mas numa criança alérgica, ele dura 2 semanas, às vezes um pouquinho mais. E aí imagina, se você tem um resfriado por mês, e ele dura pouco mais que a metade do mês, não foi nenhuma nem duas, foram muitas vezes que numa consulta ambulatorial, perguntei para a mãe, há quanto tempo ele está resfriado? Tipo, a gente está agora mais do meio do ano, né? Há quanto tempo ele está resfriado? Desde o início do ano. Tipo, está resfriado há 6 meses. E eu vou te dizer que com uma criança em casa, essa é a sensação. Quando melhora um pouquinho, agora tá bom, secou o nariz, pum, no outro dia, tá pronto para pegar outro. Pega outro, pega outro, pega outro, pega outro. É impressionante. Mas é resfriado. Geralmente a transmissão por contato direto, por isso as crianças na creche em grande contato com outras crianças. Essa promiscuidade viral acaba levando a isso, muitos resfriados. Transmissão por aerosol. A incubação é curta, 1 a 3 dias já aparece a doença, e o primeiro sintoma costuma ser dor de garganta ou odinofagia, seguido imediatamente por obstrução nasal e rinorreia, que é o sinal predominante, e em alguns casos a gente tem tosse, ou pelo agente, que tende a provocar mais tosse, como por exemplo o vírus sincicial respiratório, às vezes acometendo a árvore respiratória inferior, ou porque aquela criança é mais alérgica, tem uma hiperreatividade brônquica, e aí tosse mais. Febre nem sempre a gente vai ver, mas alguns agentes, como o influenza, o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, o parainfluenza, estão mais associados com presença de febre nos primeiros dias da doença. A duração de um resfriado é em torno de 7 dias, uma semana. Nos alérgicos, pode ser um pouco mais. Agora, está aí uma dúvida importante que as mães trazem para a gente. O que significa mudança na cor e na consistência da secreção nasal? É muito comum a mãe chegar e falar, meu filho está com um catarro verde, nojento.
Tem que dar antibiótico. Será? É sinusite isso? Não, não é. É uma superinfecção bacteriana? Se eu for olhar bem, o resfriado é uma rinocinusite viral. Então houve uma contaminação bacteriana, é uma sinusite? Mesma resposta, não. O fato de ter catarro verde quer dizer que tem muito leucócito. Não garanto a vocês que não haja bactérias ali, mas a princípio é uma infecção gripal viral. O fato do catarro ser verde não quer dizer nada. Olha só, esse gráfico que eu peguei no Pediatrics, que interessante esse gráfico. Ele fala aqui do resfriado ao longo dos dias e mostra nessa linha laranja os sintomas como febre, sintomas sistêmicos, mialgia, dor no corpo. Então esses sintomas têm o seu pico primeiro, segundo dia. Desde o primeiro dia já tem um pouco de catarro, mas o catarro vai ficar mais intenso, os sintomas respiratórios, em torno do terceiro, quarto, quinto dia. Depois isso vai decrescendo. Qual é a história comum do atendimento da criança? Vamos pensar num atendimento não ideal. A criança começou com febre alta, durou 1, 2 dias, passou a febre, o catarro foi piorando, aqui ela vai no médico. Quarto dia de doença, quinto dia de doença, já não tem mais febre, mas o catarro está daquele jeito. E aí, alguém de forma desavisada aqui começa um antibiótico, cede a pressão na família, não, vamos fazer um antibiótico então, amoxicilina. Amoxil, o remédio mais prescrito do Brasil. Então, faz um amoxil aqui, o que vai acontecer com a criança? Os sintomas respiratórios vão melhorar. E aí passa para a família a sensação de que quando ela fica gripada e o catarro fica pior, o antibiótico resolve. Aqui qualquer coisa resolve, né? Dar um passe na criança, fazer uma simpatia, tudo isso resolve. Porque vai resolver, ó. Então, segura a mão aqui, calma, não faça antibiótico e a coisa anda. E vai ficar bem. Eu tenho alguns pacientes rebeldes. Filho de médico é a pior coisa. Tem uma grande amiga minha que tem um filho de uns 5, 6 anos, volta e meia resfriado, e ela não se conforma de não fazer antibiótico. Eu também já desisti. Quando chega no quarto, o catarro está muito verde, eu vou fazer antibiótico. Eu falo, não tem indicação. Ela, mas eu vou fazer, sempre melhora. Eu falo, sempre melhora. Faz água com sal que também melhora, vai melhorar. Isso não quer dizer que a gente não tenha sinusite, que é uma complicação, uma das complicações do quadro viral, a sinusite bacteriana. Mas não é nesse momento aqui não, é depois. Então o tratamento do resfriado ele é baseado em sintomáticos. Antipiréticos, analgésicos, um paracetamol, uma dipirona para febre. E a obstrução nasal que incomoda muito, a princípio soro fisiológico. Mas será que eu não posso usar um vasoconstrictor nasal e acabar, diminuir esse catarro, uma oximetazolina? Primeiro, não use abaixo de 2 anos. Botei em destaque aqui. Porque tem risco de intoxicação. O risco de intoxicação é maior na criança menor. Você coloca o vasoconstrictor, ele age durante pouco tempo, poucas horas, daqui a pouco está todo entupido, você bota de novo, bota de novo, bota de novo, bota de novo. E a criança menor de 2 anos, mais sensível, fisiologicamente, mais difícil eliminar a droga. Eu já vi criança fazendo parada respiratória com nafazolina. Chegou fazendo pausa respiratória, parada respiratória no pronto-socorro, foi para ventilação mecânica. E depois ficou bem. Mas ninguém precisa de uma ventilação mecânica por causa de um resfriado, né? Então, a princípio, esse tipo de droga não use em menores de 2 anos, e se usar, cuidado com o exagero, porque também leva a uma rinite medicamentosa. Então, tentar evitar. Mas não tem nada para rinorreia? Tem. Eu posso usar antihistamínico de primeira geração. Tem muita gente que fala, meu filho é alérgico, então quando ele tem resfriado, dou logo um antihistamínico. Se você fizer um antihistamínico de primeira geração, tipo um Ixizine da vida, o que acontece? Ele tem um efeito anticolinérgico, além do efeito antialérgico, ele tem um efeito anticolinérgico muito importante, que é o que dá sono. Esse efeito anticolinérgico diminui a rinorreia. Então, esses antihistamínicos mais novos, de segunda geração, que são bons porque não dão sono, então você consegue, não menos sono, você consegue trabalhar,
você consegue ter as suas atividades do dia a dia, mesmo tomando um antihistamínico, para um resfriado, para rinorreia, não adiantam nada. A princípio também eu não prescrevo antihistamínico para resfriado, mas se prescrever, a criança está muito encatarrada, não consegue dormir, um antihistamínico de primeira geração, que tem um anticolinérgico mais intenso, ele diminui a rinorreia, além do sono que dá, para dormir é bom. Diminui o catarro, consegue dormir. Mas não é uma prescrição comum também. Indicada, super indicada, não. Outro medicamento que poderia também diminuir a rinorreia, poderia, porque aqui não pode, porque aqui no Brasil a gente não tem disponível, é o brometo de hipatrópio, o Atrovent, só que nasal. A gente tem aqui em gotas para nebulização, também pelo efeito anticolinérgico. Então, viajou, quer trazer um remedinho bom, traz um Atrovent nasal, pode ser útil em algum momento, mas também não é uma maravilha. Lavar o nariz com soro fisiológico resolve, porque o resfriado vai resolver espontaneamente. Uma medicação que a gente deve evitar é a aspirina, o ácido acetil salicílico. Por quê? Porque existe um risco, mesmo que pequeno, de quando eu faço o ácido acetil salicílico numa criança com influenza, existe um risco da síndrome de Raya, que também existe quando eu tenho varicela e faço AS. Síndrome de Raya é uma falência hepática de fisiopatologia pouco entendida e existe uma associação dessa infecção viral ou influenza ou vírus varicela zoster, da varicela, da catapora, com AS. Essa mistura pode ocasionalmente, não é sempre, provocar uma falência hepática, mas a gente não quer nem tentar, né? Nem testar. Então, no resfriado, mas eu não sei se é por influenza, mas você descarta a influenza, com certeza? Não descarta. Então, melhor não usar o AS em resfriado. Usa outras coisas. A gente tem paracetamol, dipirona, etc. Quando a criança tem muita tosse, a gente viu que em 30% dos casos a tosse, pode ser que essa criança tenha uma hiperreatividade brônquica. E aí a gente tenta um beta-2. Respondeu, mantenham. A cada 4, 3 horas, durante 2, 3 dias. Não respondeu, fiz, continua tossindo. Então, pode tirar. Não vai adiantar. A gente tem que saber se essa tosse é por uma reação alérgica, uma hiperreatividade ou não. E a resposta terapêutica é a melhor coisa. Faz o beta-2, inalou, melhorou, mantém. E existe tratamento específico para determinadas infecções virais. O destaque é para o influenza, onde a gente tem aquela droga chamada oseltamivir, né, que sumiu do mercado na época da gripe suína, porque o governo tirou para fornecer só para quem tivesse realmente doente pelo influenza, etc. E hoje em dia já está no mercado novamente. Funciona, diminui o tempo que a pessoa fica com quadro gripal, diminui o risco de complicações como otite, sinusite. Mas a questão é, funciona para o influenza. Como é que você sabe que aquela infecção é pelo influenza? Você não sabe. O influenza da febre, beleza. Então, um quadro gripal com febre, mal-estar, pode ser o influenza. Posso, vamos dizer assim, arriscar nesse caso. Mas pode ser outro vírus, pode ser um parainfluenza, um adenovírus, e aí também não vai adiantar nada. Então, hoje em dia, o uso do oseltamivir não é comum, nem tem uma indicação tão precisa. Você teria que identificar o agente, o que é difícil no dia a dia. Então, acaba que a gente não usa. Vamos fazer uma questãozinha aí. Um lactente de 10 meses é levado ao ambulatório pela avó devido à febre, obstrução nasal e tosse há um dia. Apresenta hiperemia de faringe, frequência respiratória normal e ausência de tiragem. A conduta mais adequada é, então, lactente 10 meses, febre, obstrução nasal e tosse há um dia. Qual o nosso diagnóstico? Gripe. Quadro gripal. Hiperemia de faringe. É amidalite? Não, faz parte do quadro. Não é uma amidalite bacteriana, até porque eu não espero isso de uma criança tão pequena. O que eu faço então? Antibiótico? 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 Agendo consulta de retorno para reavaliação em 24 a 48 horas e orientações gerais ou encaminha ao pronto-socorro para raio-x. Não tem taquipneia, então nada de raio-x. Então agendo consulta de retorno. Na verdade, eu nem isso faço. Quadro gripal eu oriento, tchau. Se tiver alguma complicação, volta. Mas a melhor resposta aqui é essa. Orientar. E agenda um retorno. 24, 48 horas, tudo bem. Lactente de 18 meses é atendido com quadro de infecção respiratória aguda.
Segundo o relato da mãe, o quadro teve início há 2 dias, com tosse, coriza e febre baixa. Evoluiu com recusa parcial dos alimentos e irritabilidade, mantendo tosse produtiva, febre e coriza e hialina. Exame físico. Bom estado geral, ativo, hidratado, frequência respiratória 36. Um lactente de 18 meses, maior que 1 ano, o limite para eu pensar em taquipneia e pneumonia é 40. Então 36 ainda não é pneumonia, ainda não é uma taquipneia importante. Frequência respiratória 108, sem tiragem, roncos esparsos, hiperemia de orofaringe, otoscopia com membrana timpânica hiperemiada, translúcida e com movimentos. Qual é a conduta? Amoxicilina, meningotomia, que é fazer um furinho ali no tímpano para drenar a secreção, soro fisiológico nasal, descongestionante tópico ou descongestionante sistêmico. A dúvida aí é, tem otite ou não tem otite? Otite é a presença de bactérias num líquido, numa efusão no ouvido médio. A minha grande pista para isso é na otoscopia, eu percebi um abaulamento da membrana timpânica, ausência de mobilidade, nada disso ele tem. Ele tem uma membrana translúcida com movimentos normais. Ele tem uma membrana hiperemiada. É fácil examinar uma criança de 18 meses sem ela chorar na otoscopia? Bem, se ela estiver em coma, dá, mas assim, acordada e tal, não dá. Vai chorar. Criança chorou um pouquinho, o tímpano fica um pouco vermelho. Então, o tímpano hiperemiado é o menos sensível para eu pensar em otite. Se ele ainda refere que a membrana é translúcida, que ela tem movimento, é porque não tem líquido no ouvido médio. Então, não é otite. Voltamos aí para um quadro de tosse, coriza, febre baixa há 2 dias, por 2 dias. Qual é o nosso diagnóstico? Gripe. Quadro gripal, viral. Tratamento. Soro fisiológico nasal. Lavar com soro. Quanto? Lava à vontade. Soro filosófico. Pode usar, que não tem problema. Lactente de 18 meses é atendido com história de febre e coriza a 72 horas. Exame físico eupineico. Hidratado, afebril, frequência respiratória 38, cardíaca 88, murmúrio vesicular com roncos difusos. Então, mais uma vez, uma frequência respiratória acima de 1 ano que não chegou a 40, não estou pensando em pneumonia, mas mesmo assim foi feito um raio-x porque tinha roncos na ausculta. Hipotransparência triangular na região paratraqueal direita, tipo vela de barco. Neste caso, indica-se amoxicilina, broncoscopia, ecocardiograma, conduto expectante ou TC. Olha o raio-x. O que é essa imagem aqui em vela de barco à direita, paratraqueal à direita? Isso a gente vê muito em lactente. Até uns 2 anos é muito comum ver. Essa imagem tipo vela de barco, bem retilínea, parece um triângulo, né? É um triangular, é o timo. A gente vê bem em criança pequena. Não é pneumonia. Não é para fazer nada em relação a isso. Um timo grande, né? Um timão, né? E aí depende da sua preferência, mas pode ser qualquer um deles. Mas é um timo muito grande. Nada mais que isso. Então, qual é a nossa conduta? Conduta expectante. Conduta expectorante. Faz nada. Faz nada. Só orienta. Letra D. Qual é a complicação mais comum do resfriado na infância? Considerando a infância, os primeiros anos de vida. Uma otite média aguda, sinusite, desencadear asma ou pneumonia. Tudo isso pode acontecer. Mas no lactente, o que eu espero como principal complicação é a otite média aguda. Como é que eu previno o resfriado? Lave bem suas mãos. Em caso de estar resfriado, no atendimento hospitalar, use máscaras. Faça a vacina da influenza anualmente, que vai proteger contra um vírus, não contra os vários possíveis. Mas vai ter resfriado. Isso aí não tem como escapar. Vai ter alguns, pelo menos. Ok? E a gente segue em frente agora, indo para uma das complicações do resfriado comum, que é a sinusite. Então, o resfriado comum é uma sinusite viral. Em 2% dos casos, em média, ele vai complicar com uma superinfecção bacteriana e a sinusite bacteriana. E aí a dúvida é, criança muito pequena, tem seio da face para fazer sinusite, seio da face aerado? O que a gente sabe é, os seios frontais só começam a se formar na fase escolar, a partir dos 7 anos, e eles terminam a aeração na adolescência. Então, sinusite frontal
em criança pequena, num lactente, num pré-escolar, eu não vou ver. Eu posso ter um raciocínio semelhante para o seio maxilar, que vai ficar realmente melhor formado a partir dos 4 anos. Mas os seios etimoidais já estão aerados ao nascimento, que são esses pequenininhos aqui, próximo do nariz, próximo dos olhos. É aqui que eu vejo o acúmulo de secreção e bactérias na criança menor. Então, do ponto de vista teórico, pode sim ter sinusite na criança pequena. Já vi muito otorrino falando que não, mas no Nelson fala que sim. Então, como eu sigo o Nelson, vamos pelo Nelson. No Nelson pode sim ter uma sinusite etimoidal. De novo aqui, frontal, etimoidal, paranasais, maxilar. E qual seria a etiologia da sinusite bacteriana? Quais são as bactérias que preferencialmente vão atingir os seios da face? São 3 principais. Quais são? Pneumococo, Hemófilos não tipável e Moraxella catarrhalis. E aqui um detalhe. O hemófilos, como diz o nome aqui, é não tipável. O hemófilos que a gente protege com a vacina, que hoje em dia está na pentavalente, que faz com 2, 4 e 6 meses, é o hemófilos tipo B. Então, a vacina contra o hemófilos protege contra as infecções pelo hemófilos tipo B. Epiglotite, pneumonia necrotizante, meningite, mas não contra sinusite, otite, que estas são por hemófilos não tipáveis. Então, pneumococo, hemófilos não tipável e Moraxella catarrhalis. São as 3 bactérias principais. Em 50% dos casos, 40 a 50%, nos casos de hemófilos, e em todos os casos de Moraxella catarrhalis, eu teria uma bactéria produtora de beta-lactamase. Isso é importante na hora de eu escolher um antibiótico. Porque uma amoxicilina, uma penicilina comum, ela não vai fazer efeito, porque a beta-lactamase vai inativar a penicilina. Já o pneumococo, eu botei essa estatística de 25%, tem resistência à penicilina, mas isso é muito variável de local para local, de lugar para lugar. Mas vamos pegar essa média aqui. 25% é resistente à penicilina. E a maioria tem uma resistência que a gente chama de parcial. Uma resistência completa é muito mais incomum, muito menos frequente. Mas como é que é a resistência do pneumococo à penicilina? O pneumococo tem umas áreas na sua parede celular que são chamadas de proteínas ligadoras de penicilina. É onde a penicilina se instala. A forma de resistência do pneumococo é mudar a conformação dessas proteínas, de maneira que a penicilina não se encaixa mais, tem mais dificuldade. Então, para vencer a resistência do pneumococo, não adianta fazer um clavulanato, que é um inibidor de beta-lactamase. O pneumococo não produz beta-lactamase. Estou com uma amoxicilina, um pneumococo, não está melhorando, vou associar um clavulanato, não vai adiantar nada. O que eu tenho que fazer? Dobrar a dose da penicilina. Porque se ele for parcialmente resistente, a gente vence essa alteração de conformação com excesso de penicilina. Se a resistência for total, que é mais raro, aí a penicilina não vai servir. A gente vai ter que mudar de antibiótico. Então, o mecanismo de resistência é esse. Muda a conformação das proteínas ligadoras de penicilina. Quais são as condições predisponentes para uma sinusite? Principal, infecção das vias aéreas superiores. O próprio resfriado. Estar na creche leva a muitos resfriados e assim predispõe a sinusite. A rinite alérgica, com a sua secreção e obstrução de canalículos, também leva a sinusite. Exposição ao fumo, ao cigarro, também é um fator de risco. Então, como é que é a patogênese? Começa lá um resfriado, uma rinocinusite viral, faz edema, inflamação local, bloqueia a drenagem dos seios da face e aí leva a um acúmulo de líquido nos seios da face e proliferação bacteriana. Qual é o quadro clínico da sinusite? Congestão e descarga nasal e tosse. Mas espera aí, esses não eram os sinais do resfriado? Como é que eu vou diferenciar a sinusite de um resfriado? Aí a gente vai incluir uma variável fundamental, é o tempo. A história mostrando um quadro gripal viral que já dura de 10 a 14 dias. A gente falou uma semana, um alérgico até 2 no máximo. Passou de 14 dias e continua com rinorreia, com tosse, a gente tem que pensar na complicação da sinusite. A criança deita, começa a tossir muito mais,
Isso é muito comum. Tem aquele quadro gripal, viral, com tosse, catarro, mas não tão intenso, e depois a coisa vai se perpetuando, vai permanecendo. Num paciente que você atenda com sinusite, durante uma consulta ele vai tossir em algum momento. A tosse é frequente num paciente com sinusite. Mas mais importante que isso, a duração do quadro. Por que 10 a 14 dias? O livro bota 10 a 14. Está com 11 dias de quadro gripal, mas nitidamente está melhorando. Então vamos esperar mais um pouco. Está com 10, 11 dias, mas só piora. Não precisa esperar até 14 dias. Vamos tratar essa sinusite. Outra situação, essa muito menos frequente em pediatria, é o paciente, nos primeiros dias de quadro respiratório, apresentar uma febre muito alta, 39, 40 graus, que não é tão comum no quadro gripal viral, que a febre fica mais baixa, 37,8, 38, 38,5, mas uma febre muito alta, acima de 39, 40, e uma descarga nasal que não é só verde, ela é purulenta, sanguinolenta, fedorenta. Isso aí por 3, 4 dias, bem, aí eu posso fazer um diagnóstico de sinusite, vamos chamar de precoce, e fazer antibiótico. Mas essa não é a regra. A regra é um quadro gripal viral que não está melhorando. Passaram 2 semanas, coloca um antibiótico, a criança melhora rapidamente. O diagnóstico, de certeza, seria uma cultura de aspirado do seio da face, o que é muito invasivo, a princípio a gente não vai fazer. Faz raio-x. Raio-x pode mostrar inflamação, mas o padrão ouro é uma tomografia. Aí, ó, um raio-x me mostrando um infiltrado no seio maxilar. Mas isso aqui pode ser crônico, pode ser já uma reação fibrótica. Quer dizer, raio-x para diagnóstico de sinusite em criança, esquece. Não vai ser útil. A gente não tem esse padrão de pedir raio-x, até porque ele é pouco confiável para a gente fazer diagnóstico de sinusite. Então é comum até o paciente chegar, fez esse raio-x aqui, que meu filho está com sinusite, eu nem olho. Eu falo, não, vamos conversar. Não quero nem ver o raio-x. Eu olho por educação, mas não adianta nada. O raio-x para sinusite não adianta. A tomografia, sim, consegue mostrar líquido de uma forma aguda. Olha a comparação. Tudo bem, esse raio-x aqui está mais evidente que tem uma sinusite, mas o raio-x geralmente é pouco confiável. A TC mostra líquido, mostra que é um quadro agudo. Seria o padrão ouro para diagnóstico de sinusite. Mas, em termos de radiação, uma TC corresponde a mais ou menos 200 radiografias, em termos de radiação. Fora a dificuldade de eu fazer uma tomografia numa criança pequena, eu tenho que sedar. Então, vou sedar, fazer algo que pode fazer mal para a criança num futuro lá longínquo, a longo prazo, para fazer um diagnóstico de sinusite? Não precisa. A história é suficiente. Então, nada de exame complementar, diagnóstico pela história. Como é que eu trato? Trato pensando nas bactérias. Não é pneumo e hemófilos ali, primeiro, segundo lugar? Então, vamos tentar uma amoxicilina, sem o clavulanato no início. E a gente vê a resposta. Outra opção, acetilcefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração, que também pega essas bactérias. Nos alérgicos às penicilinas e cefalosporinas, aí eu tento um macrolídeo, mais azitromicina. Eu particularmente gosto muito do macrolídeo, porque você usa poucos dias. 3 a 5 dias é suficiente. Pelo menos da azitromicina, que tem uma meia-vida muito prolongada. Por quanto tempo se trata uma sinusite? Antigamente, um diagnóstico de sinusite era um diagnóstico de diarreia a curto prazo. Por quê? Porque o tratamento era de 14 a 21 dias. Ninguém escapava disso. E aí, 14, 21 dias de antibiótico, a diarreia na certa. Ou seu dinheiro de volta. Vai ter diarreia com antibiótico. Então, isso mudou. Que bom. Se percebeu o seguinte, que com geralmente 10 dias de tratamento, ou um pouco menos, ou um pouco mais, a criança estava completamente curada. Então, o tratamento mudou para o seguinte: melhora clínica importante, mais 7 dias. Em quanto tempo você tem uma melhora clínica importante? Geralmente 3 dias. 3 dias de antibiótico, a criança já está bem melhor. Faço mais 7. Então, em média, o tratamento da sinusite hoje em dia é feito com 10 dias de antibiótico. O tempo para melhorar, mais uma semana. Se depois de 72 horas de tratamento, que é o tempo que eu espero que tenha uma melhora importante, a criança não tiver melhorado nada, falhou o tratamento, né? Quais seriam fatores de risco para essa falha? Fez antibiótico nos últimos 3 meses.
é uma criança de creche, germes mais resistentes, ou tem menos de 2 anos e as defesas são piores. Então, diante desses fatores de risco, talvez seja interessante eu já começar, se eu fizer a amoxicilina como primeira escolha, já com uma dose dobrada. Em vez de 40, 50, faço 80, 90 por quilo, já querendo pegar o pneumococo resistente, já atrás dele. Outra possibilidade de falha é a produção da beta-lactamase. Se eu comecei com a amoxicilina, eu não estou cobrindo as bactérias produtoras de beta-lactamase, que são todas as moraxelas e mais ou menos metade dos hemófilos. E o pneumococo resistente é a alteração das proteínas. Então, falhou o tratamento? Como diz um amigo meu, grande amigo meu, a grande frase dele é: antibiótico é igual namorada. Se está indo mal, ou você troca ou associa. Pode fazer isso. As meninas também funcionam, para namorado. Então, o que a gente faz? Ou a gente troca, tá com a amoxicilina, faz uma acetilcefuroxima, ou a gente associa o clavulanato e dobra. Se eu comecei com a dose padrão de amoxicilina, sem me preocupar com o pneumococo resistente, está aí a hora de dobrar a dose da amoxicilina para pegar o pneumococo resistente e associar o clavulanato para pegar as produtoras de beta-lactamase, hemófilos e Moraxella catarrhalis. Beleza. Uma menina de 12 meses apresenta 14 dias, tosse produtiva, principalmente noturna, secreção nasal muco-purulenta, contínua e persistente associada à diminuição do apetite. Nega febre, alterações gastrointestinais ao exame. Além da secreção nasal, observada secreção em retrofaringe, roncos de transmissão, sibilos auscultas, raros sibilos. Diante desse quadro, qual a conduta médica inicial a ser tomada? Olha o detalhe aqui, ó. 14 dias de tosse produtiva. Acabou. Isso é sinusite. Então vamos para a resposta. Antibiótico e solução fisiológica nasal. O mais importante aqui é o antibiótico. E fazer uma lavagem. Corticoide não, raio-x não, bacterioscopia não. Então antibiótico porque é sinusite. Grande pista aqui, 14 dias de quadro. Agora a gente vai entrar na faringite, na amidalite, começando pelas bacterianas, causada pelos streptococcus beta-hemolítico do grupo A, de Lancefield, Streptococcus pyogenes. Raramente eu vou ver uma amidalite bacteriana numa criança muito pequena. Então, chega aquela criança no ambulatório de 1 ano. Semana passada ele foi num pronto-socorro e tal, fizeram um diagnóstico de amidalite nele. Amidalite bacteriana, uma criança de 1 ano, é uma coisa que eu vou desconfiar. Nunca vi criança muito pequena com amidalite bacteriana. Criança pequena tem hiperemia de orofaringe, às vezes tem até pus na garganta, mas geralmente associada a conjuntivite, aí é um adenovírus. Está sempre em doença viral e não bacteriana quando a faringe é acometida numa criança muito pequena. Menos de 2 a 3 anos eu não vou ver. Tanto que a febre reumática, que tem uma associação direta com a infecção estreptocócica, não é uma doença que a gente vê em lactente. A gente vê em criança maior, que são as crianças que realmente têm muita amidalite. Saiu dessa fase, saiu da fase de lactente, entrou na fase de pré-escolar e escolar, aí é que tem muita amidalite. Aí que aumenta o risco de febre reumática. Amidalite bacteriana. Então, raramente vou ver streptococo na criança com menos de 2 a 3 anos. O quadro clínico da faringite bacteriana. Um início súbito, a criança estava bem, de repente fica prostrada, começa a reclamar de dor na garganta e febre, a faringe vermelha, às vezes a amígdala já com exudato. E aí eu faço uma pergunta. Dá para garantir que essa amidalite aqui é bacteriana? Não, não dá. Podia ser um adenovírus. Podia ser um Epstein-Barr. Podia. Mas dá para deixar essa criança sem antibiótico? Também não dá. Na dúvida, antibiótico. E a resposta em pouco tempo mostra que você está certo, se você estiver certo. Porque se não respondeu ao antibiótico, como o streptococo é muito sensível ao antibiótico, geralmente em 24 a 48 horas de tratamento a criança está muito melhor. Se não responder, a gente tem que pensar em doença viral, outras complicações, outros problemas. Petequias no palato mole também falam muito a favor de amidalite bacteriana. Mas no Epstein-Barr eu também posso ver exatamente isso.
não é um diagnóstico de certeza. Linfonodos cervicais aumentados, também vejo muito na amidalite bacteriana, mas posso ver na viral. Agora, sinais de escarlatina provocados pela infecção pelo streptococo, produtor de toxina eritrogênica, aí não tem jeito. Se tiver sinal de escarlatina, é bacteriano. Quais são os sinais de escarlatina? Sinal de Filatov, que é essa palidez perioral, essa língua em framboesa também chama muito a atenção, e linhas de pastia, que são essas linhas que não somem a digitopressão, linhas vermelhas de um rash, geralmente na face anticubital aqui, nessa região aqui do cotovelo. Então, se tiver alteração digna de escarlatina, aí é infecção bacteriana. Vamos voltar aqui um minuto, no quadro clínico. Uma coisa que chama a atenção é o seguinte: em nenhum momento aqui eu falei de rinorreia, de quadro gripal viral associado. Então, a amidalite bacteriana é só amidalite. A criança que tem amidalite e tem sintomas gripais, geralmente tem uma amidalite viral. A amidalite bacteriana é só amidalite, fica bem focado ali o problema. Bem, diagnóstico. A gente pode fazer um SWAB, fazer uma cultura, pode fazer um teste rápido ali para os streptococos, também no atendimento ambulatorial de emergência. E na dúvida, será que é bacteriano, será que é viral? Não está respondendo ao antibiótico, o que está acontecendo? Eu posso fazer um hemograma, que vai me ajudar no diagnóstico diferencial com a mononucleose. Como é que é o hemograma de uma faringite bacteriana? Leucocitose com desvio à esquerda, com muito bastão. Como é que é o hemograma da mononucleose, que pode dar uma amidalite com bastante pus, com placas? O hemograma da mononucleose, provocada pelo Epstein-Barr, ele tem muito leucócito. Ele tem em torno de 10 a 20 mil leucócitos. Uma leucocitose. Mas chama a atenção a linfocitose. Pelo menos 60% a 70% das células são linfócitos, o que eu já não veria numa amidalite bacteriana. Então, no Epstein-Barr, leucocitose só que com linfocitose. E 20% a 40% dos linfócitos são linfócitos atípicos. Esse hemograma é clássico da mononucleose. A partir daqui, você não precisa mais fazer antibiótico. Mononucleose, tratamento sintomático. Muito bem. Agora, o tratamento da amidalite bacteriana mostra uma resolução espontânea em poucos dias. Com antibiótico, 12 a 24. Se eu não fizer nada, ainda assim eu consigo uma recuperação. Só que demora um pouco mais. O problema de não fazer nada é a febre reumática. Então tem que fazer. Tem amidalite bacteriana, antibiótico. Estou na dúvida? Antibiótico. Febre reumática para lá. Vamos acabar com a febre reumática. Mas quando eu faço antibiótico, uma penicilina benzatina, por exemplo, no dia seguinte a criança está ótima. Chato é tomar a injeção, né? Isso que é doloroso. Mas eu posso optar também pela amoxicilina, sem dúvida. Funciona bem. Porque o streptococo é universalmente sensível à penicilina. Então, se eu fizer uma penicilina benzatina, vai resolver. Se eu fizer amoxicilina, vai resolver. O detalhe da amoxicilina é que tem que ser 10 dias de antibiótico. Tem que ser. Senão não vou erradicar o streptococo da garganta. O problema é, como melhora muito rápido, o que é uma vantagem, a chance de esquecer o antibiótico nos outros dias é grande. A gente mesmo está tomando algum antibiótico, está muito melhor, esquece de tomar. E são 10 dias. Essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, da penicilina benzatina. Embora eu, particularmente, prefira, meus filhos, os meus pacientes, eu prefiro usar a amoxicilina. A não ser que a mãe fale, eu prefiro benzetacil. Então vamos nessa. Benzetacil. Resolve. Os alérgicos, a gente pode tentar os macrolídeos. Eritromicina, azitromicina, e aí não tem 100% de eficácia, como a penicilina tem. E se as crianças têm faringites recorrentes? Toda hora aquela criança tem uma amidalite. Será que ela está aderindo ao tratamento? Está tomando os 10 dias da amoxicilina? Sim ou não? Se eu estou na dúvida, mudo para penicilina benzatina. Será que essa criança toma o remédio direitinho, mas ainda assim repete as infecções? Será que vale a pena fazer uma amidalectomia nessa criança?
Como é que eu indico a amidalectomia baseado no número de infecções? Tem algum número mágico para a gente usar? Até tem. O Nelson refere a um trabalho que diz o seguinte: se a gente tiver 7 amidalites no último ano, amidalites bacterianas, eu não preciso provar que todas foram bacterianas, mas pelo menos algumas. Faço lá o SWAB, mostrou o streptococo, isso vem se repetindo, 7 por ano, amidalectomia. 5 por ano. Nos 2 últimos anos, totalizando 10, 5 mais 5, nos 2 últimos anos, também seria um número para indicar a amidalectomia. Ou 3 por ano nos últimos 3 anos. Também é um número bastante suficiente para a gente indicar a amidalectomia. Ou 7 por ano no último ano, ou 5 por ano nos últimos 2 anos, ou 3 por ano nos últimos 3 anos. Indiquei a amidalectomia. E como diz o cirurgião, órgão retirado não adoece. Então, tirou, nunca mais vai ter amidalite. Isso pode ficar tranquilo. Tirou, resolveu. Complicações da infecção estreptocócica, complicação supurativa mais temida, o abscesso amigdaliano. Está aí uma situação em que eu uso antibiótico e não responde, não melhora. E complicações não supurativas, febre reumática, sem dúvida a mais grave de todas, a longo prazo, com componente imunológico importante, componente imune importante, assim como a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. O abscesso